Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer e na aula de hoje falaremos sobre plano cartesiano. Plano cartesiano também está relacionado a coordenadas cartesianas, que serve para localizar pontos ou também localizar objetos. É muito utilizado, por exemplo, na cartografia, é utilizado em jogos, é utilizado em locais que você nem imagina, mas que veremos através dos exemplos hoje, tá bom? Vem comigo observar algumas situações em que o plano cartesiano está presente. Observe esse exemplo. Imagine que a mosca está no teto de um quarto e eu quero localizá-la. Então, eu posso dizer que ela está a 2 metros de uma parede e a 1 metro de outra parede. Mas o que isso tem a ver com o plano cartesiano? O plano cartesiano possui dois eixos, o horizontal e o vertical. O eixo horizontal é chamado de eixo X, o eixo vertical é representado pelo eixo Y. Nesse caso, nós dizemos que a mosca está a 2 metros no eixo X e 1 metro no eixo Y. Então, ela está no ponto 2, 1, porque sempre representamos primeiro o que está no eixo horizontal e depois o que está no eixo vertical. Observe, 2 metros no eixo horizontal, 1 metro no eixo vertical, ponto 2, 1. Agora, a mosca andou. Vamos ver qual ponto que ela se encontra. Lembra, primeiro é o que está no eixo horizontal. Então, ela está a 4 metros no eixo horizontal. Depois, no eixo vertical, 3 metros no eixo vertical. O ponto é 3, 4 ou o ponto é 4, 3? Primeiro horizontal, depois vertical, ponto 4, 3. O que você precisa lembrar é que no plano cartesiano nós temos o eixo horizontal e o eixo vertical. Primeiro, a gente vai representar o ponto do eixo horizontal e depois representar o ponto do eixo vertical. Vamos ver mais alguns exemplos para poder você entender melhor o que eu estou falando. Imagina que a Alice está na porta da escola, mas ela vai fazer o seguinte trajeto. Ela vai passar na biblioteca, depois passar na academia e finalmente chegar na sua casa. O que a gente vai ver agora é a localização desses pontos. Primeiro, eu tenho que colocar os eixos. Depois que eu coloco os eixos, eu vou ver exatamente qual é a direção de cada um. Por exemplo, a escola fica localizada em que ponto? Olha, você tem um na horizontal, um na vertical. Então, a escola está representada no ponto 1, 1. E a biblioteca? Você tem 3 na horizontal, 1 na vertical. Então, a biblioteca está representada no ponto 3, 1. E a academia? Você tem 3 na horizontal, 4 na vertical. Então, a academia está localizada no ponto 3, 4. Quando ela chegou em casa, ela teve a seguinte localização: 6 na horizontal, 4 na vertical. Então, a casa está representada no ponto 6, 4. O que nós podemos observar é que a localização, ela tem uma ordem. Você não pode esquecer. É completamente importante você lembrar que primeiro vai ser o que está representado na horizontal, que é o eixo X, também conhecido como o eixo das abscissas, e depois o que está na vertical, que é o eixo Y, também conhecido como o eixo das ordenadas, tá? Por isso que a gente fala que tem par ordenado, porque a ordem é extremamente importante. Primeiro é o eixo X e depois é o que se encontra no eixo Y. Vamos ver mais um exemplo para fixar essa ideia na nossa cabeça. Alice chegou em casa e viu que a mesa estava com uma toalha quadriculada. Ela teve a seguinte ideia: vou distribuir algumas frutas nessa toalha. Tá, mas como que eu vou poder representar essas frutas?
Ela lembrou que primeiro eu tenho que colocar o quê? A localização do eixo X e depois a localização do eixo Y. Então, ela colocou letras no eixo X, que é o da horizontal, e números no eixo Y, que é na vertical. Ela quis saber, por exemplo, a localização da uva. Preste atenção. A uva está localizada no E1. Então, ela foi e anotou esse ponto. Agora, ela quer saber a localização do abacaxi. O abacaxi está no ponto A1. Ela foi e anotou também. Agora, ela quer saber a localização da maçã. Observe, está no ponto C4. E a coluna H? Olha para a coluna H. Tem duas frutas aí. Quais são? A banana e a laranja. Será que elas têm os mesmos pontos? A gente já sabe que o primeiro é H. Mas e o segundo? Olha, a banana está no H3. Por quê? No eixo horizontal, está na letra H. No eixo vertical, está no número 3. E a laranja está no H5. No exemplo que acabamos de ver, a Alice colocou no eixo horizontal letras, no eixo vertical números. Mas sempre as letras têm que vir no eixo horizontal e os números na vertical? Não. E sempre tem que ser letras e números? Também não. No exemplo da mosca, nós vimos que era o quê? Número e número. Você pode usar como referência o que você quiser. O importante é a ordem quando você for colocar o par ordenado. Primeiro, sempre vai ser a referência do eixo X, que é o deitado, horizontal, e depois a referência do eixo Y, que é o que está em pé, na vertical. Estou fixando bastante isso porque é o que faz toda a diferença. Pois se você trocar a ordem, erra tudo. Aí a localização, por exemplo, 3, 4 é completamente diferente da localização 4, 3. Embora os números sejam os mesmos, o 3, 4 quer dizer que está 3 na horizontal, 4 na vertical. E o ponto 4, 3 quer dizer que eu tenho 4 na horizontal e 3 na vertical. Viu que são situações diferentes? Agora, nós vamos ver uma outra situação em que as letras aparecem no eixo vertical e os números vão aparecer no eixo horizontal. Vem comigo. Observe o gatinho. Vamos ver onde está localizado o quê? Por exemplo, os olhos dele. Viu? Apareceu aí números, letras, mas os números na horizontal, as letras na vertical. Como que eu posso representar esses olhos? Os olhos estão na direção 2C. Conseguiu identificar? Se você não conseguiu entender, olhe para a orelha do gato à sua direita. Primeiro, a gente vai olhar o eixo horizontal e depois o eixo vertical. Exatamente, é o ponto 3C. Agora, olhe para a orelha do gato à sua esquerda. O horizontal está marcando no 1, o vertical está marcando no C. Então, o ponto é 1C. Nesse exemplo, nós podemos perceber que o que importa é o eixo e não o que está escrito no eixo. Pode ser representado letra, número, mas sempre primeiro você tem que localizar o eixo X, que é o horizontal, e depois localizar o eixo Y, que é o vertical. Agora a gente vai ver um joguinho que você deve conhecer. Se não conheceu, depois você pesquisa mais um pouquinho e jogue com seus amigos, que é o Batalha Naval. É um jogo que o único recurso que você precisa é ter um lápis ou uma caneta e um papel. Você vai jogar com mais um amigo. Bom, agora a gente vai ver como é esse jogo e qual é a relação dele com as coordenadas cartesianas. Vem comigo. No jogo Batalha Naval, a gente precisa fazer o seguinte: montar aí um quadriculado com o eixo horizontal e com o eixo vertical, como acabamos de ver.
em todos os exemplos que tem plano cartesiano. Mas nós vamos precisar de algumas pecinhas para marcar no tabuleiro. Essas peças você vai representar no seu papel. Então, tem a peça vermelha, por exemplo, que ela é representada por 5 quadradinhos. Depois tem a peça azul, que é representada por 4 quadradinhos. Tem a peça verde, que é representada por 2 quadradinhos. Tem a peça laranja, que é representada por 1 quadradinho. E a peça roxa, que é representada por 3 quadradinhos, com a disposição que está aparecendo no slide. Cada peça dessa é como se fosse um navio. A ideia, o objetivo, é você distribuir essas peças aonde você quiser. E depois o seu adversário descobrir aonde você distribuiu. Imagina que você está com seu amigo, esse é o seu jogo, que você distribuiu as peças, e ele agora vai tentar encontrar essas peças. Então, ele disse L9. No L9 tem alguém? Não. Então, marquei um X porque é um tiro na água. Ele perdeu. Em outra rodada, o seu amigo falou o comando E14. Vamos localizar o E14 aí. Caiu em cima de uma peça, ó, tá vendo? Então, ele acertou. Agora, ele destruiu um navio. O jogo Batalha Naval, como você pode observar, ele é bem simples, mas ele é muito legal. E ele trabalha diretamente com o plano cartesiano, porque a gente está fazendo a localização dos pontos. Bom, você vai distribuir as peças que você quiser, mas a quantidade de peças que você tem que ser a mesma quantidade de peças que o seu amigo também vai distribuir no tabuleiro dele. E cada um vai ficar falando uma localização. Se acertar, você joga de novo. Se errar, você faz uma próxima jogada depois. Então, pesquise mais um pouquinho sobre o jogo Batalha Naval e jogue, se divirta, porque automaticamente você vai estar estudando sobre o plano cartesiano. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima e tchau, tchau!